Você já parou para pensar que a figura mais influente da história ocidental pode não ser uma pessoa, mas uma construção ideológica? Que o Jesus que você conhece é menos um carpinteiro da Galileia e mais uma ideia poderosa forjada pela fé e pela política. Gerd Ludima, o renomado teólogo e estudioso do Novo Testamento, não hesitou em lançar essa acusação incisiva, que ecoa como um chamado à revisão histórica em meio ao conforto do dogma. Jesus Cristo é uma ideia, não uma pessoa. Esta frase não é apenas uma denúncia, é um manifesto que desmascara a historicidade de Cristo, a natureza da autoridade clerical e a própria essência da submissão religiosa. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mente de Ludima e desvendar as camadas de crítica social e filosófica que sustentam essa devastadora acusação. Prepare-se para questionar o inquestionável e para ver a fé sob uma luz que muitos preferem ignorar. Este conteúdo não é um ataque à sua fé, mas um convite à lucidez e à análise crítica das narrativas que moldam nossa compreensão do divino e do humano. É uma denúncia das contradições e da inação que, muitas vezes, são justificadas em nome da fé. Contextualização da vida de Gerd Ludima. Gerd Ludima, de 1946 a 2021, foi um teólogo e historiador bíblico alemão reconhecido por sua coragem intelectual e por seu papel como um dos mais influentes críticos da narrativa cristã tradicional. Formado dentro do próprio sistema teológico que mais tarde desafiaria, Ludima iniciou sua carreira como um estudioso devoto do Novo Testamento, mas suas pesquisas o levaram a conclusões que colocaram em xeque os fundamentos históricos do cristianismo. Professor na Universidade de Göttingen, ele se tornou uma figura controversa ao afirmar que muitos dos relatos sobre Jesus são construções simbólicas e teológicas, e não registros de fatos históricos. Essa posição o colocou em confronto direto com instituições religiosas e acadêmicas, custando-lhe cargos e reconhecimento dentro da teologia tradicional. Mesmo diante das críticas, Ludima manteve-se fiel ao princípio da honestidade intelectual, defendendo que a busca pela verdade deve estar acima da lealdade à tradição. Sua trajetória representa o dilema de quem escolhe a razão em vez da conveniência e o conhecimento em vez da crença. Principais obras de Gerd Ludima. A Ressurreição de Jesus, uma investigação histórica. Nesta obra, Ludima argumenta que a crença na ressurreição surgiu de experiências visionárias e emocionais de figuras como Pedro e Paulo, e não de um evento físico ou sobrenatural. A grande decepção, e o que Jesus realmente disse e fez. Um estudo profundo que revela como muitos textos bíblicos foram moldados por interesses teológicos e políticos, mostrando o abismo entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Essas obras revelam um pensador que não buscava apenas questionar a religião, mas compreender suas origens humanas. Gerd Ludima demonstrou que a fé, quando não é confrontada com a razão, se transforma em mito. Entender o mito é o primeiro passo para conquistar a liberdade intelectual. Principais pontos de reflexão. A construção pós-Páscoa, a ideia forjada pela fé. Ludima mostra que o Jesus Cristo anunciado pelos apóstolos foi uma criação que nasceu após a morte do homem de Nazaré. O túmulo vazio tornou-se metáfora, e as visões de Pedro e Paulo moldaram o que se tornaria o centro da fé cristã. O pregador que falava de amor e justiça foi transformado em uma entidade divina, adorada e temida. O homem morreu na cruz, mas a ideia foi ressuscitada pela necessidade humana de esperança. Quando o corpo desaparece, a crença assume o trono. A ausência de fontes contemporâneas, o vazio histórico. Nenhum historiador do século I, como Tácito, Suetônio ou Plínio, registrou a presença de Jesus em seus relatos. As narrativas dos evangelhos foram escritas décadas depois, e são moldadas mais pela devoção do que pelo testemunho. Ludima evidencia que o Jesus real se perdeu sob o peso das interpretações e das alegorias. O Cristo que a história herdou é mais produto da fé do que da realidade. A teologia da ressurreição, o mito como fundamento. A crença na ressurreição, núcleo da fé cristã, repousa sobre uma ausência. Nenhuma prova física, nenhum documento da época, apenas relatos de visões e experiências emocionais. Ludima aponta que a ressurreição foi uma construção simbólica para dar sentido à perda. O corpo que não foi encontrado se tornou a base de um império espiritual. A invenção da divindade, o processo de deificação.
Nos primeiros tempos, Jesus era visto como um homem sábio e profeta. Com o passar dos séculos, a figura humana foi elevada ao status de divindade. O Concílio de Niceia, no ano 325, consolidou sua natureza divina por meio de uma decisão política, e não por descoberta espiritual. A humanidade de Jesus foi sacrificada para que o poder se tornasse sagrado. O uso político da ideia, a autoridade da Igreja. A imagem de Cristo, investida de autoridade celestial, serviu como base para a legitimação do poder terreno. Reis foram consagrados em nome de Deus, cruzadas devastaram povos, e o medo do inferno moldou séculos de obediência. Ludiman denuncia que a fé institucionalizada transformou o símbolo da cruz em instrumento de domínio. A ideia sagrada foi convertida em estratégia de controle. A separação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, o bisturi da crítica. Com rigor acadêmico, Ludiman distingue o homem que viveu na Galileia do ser divino que habita os altares. Ele demonstra que a teologia encobriu o humano para exaltar o celestial. O resultado é uma figura distante, moldada pela devoção e não pela história. A verdade histórica é o espelho que revela o que o altar tenta esconder. A consequência para a fé, o colapso do sistema. Se Jesus Cristo é uma ideia, e não um ser divino, então toda a estrutura teológica construída ao redor dessa crença se desfaz. Sem ressurreição, não há redenção. Sem milagre, não há mistério. Ludiman desmonta os pilares da crença institucional, mostrando que a fé baseada em ficções é uma negação da verdade. A razão é o martelo que despedaça os mitos sagrados. A ética do Jesus histórico, o resgate da mensagem. Mesmo após desmantelar as bases sobrenaturais da fé, Ludiman preserva o valor ético do homem Jesus. O pregador da Galileia foi um defensor da justiça e da dignidade humana, um crítico da hipocrisia e da exploração religiosa. Retirar o véu do mito é permitir que a essência moral do homem volte a brilhar. A ideia precisa morrer para que a humanidade renasça. Análise da frase. Jesus Cristo é uma ideia, não uma pessoa. Esta frase de Gerd Ludiman é uma declaração teológica e histórica que desafia o cerne da fé cristã. Ao afirmar que Jesus Cristo é uma ideia, Ludiman está aplicando o rigor da crítica histórica e textual para argumentar que a figura central do cristianismo, com suas características divinas e milagrosas, é uma construção teológica posterior, forjada pela fé das primeiras comunidades. A pessoa de Jesus, o pregador judeu, é obscurecida e substituída por uma ideia de Cristo, o ser cósmico e divino. A frase denuncia a falta de evidências históricas para o Cristo da fé e sugere que a crença se baseia em uma projeção ideológica, e não em um fato histórico verificável. Ponto de vista. A provocação de Gerd Ludiman, vinda de um estudioso do Novo Testamento, é mais relevante do que nunca. Em um mundo onde a fé ainda se baseia em alegações históricas, sua crítica nos força a questionar. A crença na divindade de Jesus Cristo ainda se sustenta, apesar da ausência de evidências históricas robustas para a ressurreição e os milagres? A ideia de Cristo, forjada pela fé, não é usada para justificar a autoridade e o poder das instituições religiosas, em detrimento da mensagem ética do Jesus histórico? A separação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé não é um imperativo da honestidade intelectual para qualquer pessoa que se baseie na razão? A insistência na pessoa divina de Cristo não impede uma compreensão mais profunda e humanista da mensagem ética e filosófica de Jesus? Qual o impacto na fé e na moralidade se a figura central do cristianismo for reconhecida como uma ideia e não como um fato histórico? Essas perguntas não são blasfêmia. São um grito por honestidade intelectual. São um convite a separar a espiritualidade genuína da embalagem cultural que a contém, e a exigir que a fé seja iluminada pela verdade, mesmo que essa verdade seja desconfortável. Se esse conteúdo te fez pensar, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Até o próximo vídeo.